Sejam bem-vindos a mais um episódio do MBcast. Eu sou Mili Barranco, a sua host, e hoje nós vamos conhecer a história de uma mulher que é impressionante, gente. Ela é extremamente jovem e em 6 anos, ela e o marido transformaram a empresa deles numa empresa extremamente lucrativa, admirada. E hoje você vai entender um pouquinho de toda essa trajetória, como eles chegaram até aqui. E olha, a gente vai poder falar de números? Poder. Isabelle Montano, maravilhosa. Isa, você é super jovem, né? Sim, tenho 28 anos. 28 anos, gente! E a Super Vaidosa está com 6 anos. 6. Quase 2018. 2018. Conheci você e o Danilo nessa época. 2019. 2019, logo no comecinho da operação. No comecinho. Muito legal. Bom, a Isa, ela é mãe de 2 lindos meninos, o Theo e o Benício, certo? O Theo eu já conheci pessoalmente, lá no shopping, inclusive, o Benício não. Ela é fundadora e CEO da Super Vaidosa, uma marca de moda, que é moda feminina hoje. Começou como moda praia. Na verdade, começou com modinha casual, e aí a moda praia escolheu a gente. Eu nem falo que fui eu que escolhi moda praia. Eu coloquei biquíni pra vender, e aí ele foi virando o carro-chefe. A gente falou, então, vamos focar no biquíni. Essa vai ser o meu carro-chefe. Aí a gente focou no que vendeu mais. Olha, gente, que interessante. A moda praia que escolheu a gente. Moda praia que escolheu vocês. Enfim, e através de toda essa trajetória que você já construiu junto com o Danilo, a sua empresa já chegou a faturar 20 milhões em venda online, certo? Sim. Gente, 20 milhões. Uma empresa que começou faturando 600 mil no ano. 600 no ano. 600 no ano, já faturou 20 milhões no e-commerce. Isso é resultado do quê? De muito trabalho, mas assim, de muita atualização. Estudo, né? Estudo, capacitação. Entender o que o pessoal está pedindo no momento, né? Qual que é o meio de comunicação atual desse mês, desse semestre. E a gente estava dentro dele. Então, há 6 anos atrás, não era essa coisa de Reels, nem sei se tinha Reels, mas tinha Como stories. que era a cena da Isa há 6 anos atrás? Conta aqui pra gente. Nos primeiros início de tudo, 3 né? meses, assim, a nossa loja não tinha nem balcão para atender os clientes, né? A gente foi realmente adaptando de acordo com as necessidades. Então, a gente tinha lá as nossas prateleiras com meia dúzia de produtos, e aí os clientes começavam a chegar, porque eu tinha que puxar eles da porta, né? No Brás, quanto mais perto da porta você tá ali da rua, mais caro é o aluguel. Sim. E aí, na nossa primeira loja, a gente falou, não tem como... Na primeira, a gente já entrar pagando o aluguel, cara, a gente tem que sentir como que vai ser. Então, a gente pegou uma loja mais pro fundo. E para fazer os clientes chegarem até o fundo, eu tinha que chamar. E aí, o Danilo tava lá comigo na parte da manhã, da madrugada, mas dava 6 horas da manhã, ele tinha que pegar o trem para ele ir pro trabalho dele. Porque ele, nessa época ele ainda tinha um trabalho. Tinha um trabalho fixo. E aí ele deixava o carro comigo, porque eu ia com o Theo junto pro Brás. E aí ele ia pro trabalho dele, e aí ficava eu e o Theo lá. Então eu ia pra porta, com o cabide, com os vestidos canelados num braço, e o Theo no outro. Eu acho que, tipo assim, eu tenho umas 2 fotos só no meu celular desses momentos, mas são imagens muito ruins. Porque imagina, eu com o celular, aliás, o cabide, a criança, e tentando tirar uma selfie. Não tinha como. Mas eu tenho umas 2 fotos Mas não são nesse momento. imagens ruins, são imagens justamente Da realidade. do início de tudo, tipo, só né? pega metade do meu rosto, um pedaço do Theo e um pedaço do cabide. Porque Não, tinha e que eu ficar acho assim que isso mais do que, independente da qualidade da foto, que eu entendi, você falou fotos ruins da qualidade, mas ela é tão rica, essa foto, porque ela mostra exatamente que você não ficou esperando o momento ideal para começar a fazer alguma coisa, você criou o seu momento. Eu criei o momento e eu criei a oportunidade de venda. Eu poderia muito bem ficar lá dentro do meu box sentada, esperando o cliente passar no corredor para comprar de mim. Mas possivelmente não ia acontecer, né? Não ia acontecer. Eu tinha que buscar ele na rua. Então eu ficava lá, gente, vestido canelado, vestido canelado. E às vezes o pessoal olhava pro Theo, ai, que lindinho, vestido canelado. Aí eu entrava com a pessoa entrava, escolhia o produto, eu já anotava o contato. As minhas vendas eram todas no caderninho, não tinha sistema, não tinha gestão financeira. O nosso financeiro era quanto que a gente precisa por mês. Sei lá, o aluguel da nossa casa, do box, das nossas contas, sei lá, vai, 4 mil reais. Então eu tenho que vender tanto por dia. Do que eu vender, eu vou tirar 100 reais por dia. Aí eu tirava todo dia. O que vendia, eu tirava o dinheiro para ir guardando no envelope, o restante do dinheiro para reinvestir em mercadoria. Chegava no final do mês, eu pegava aquele dinheiro do envelope, o aluguel daqui, o aluguel daqui. Essa era a nossa gestão financeira. Pra gente não se perder nas contas, né? Gastar mais do que devia. E aí eu ia buscando o cliente na rua, pegava o WhatsApp, já ia fazendo aquele meio de campo
por mensagem, porque era o único meio de eu conseguir ter contatos. A gente não tinha cliente no começo, né? E aí a cliente, vocês enviam em ônibus? Envia. Eu falava, como que é envio em ônibus, né? Mas não sei, mas se ela tá perguntando que envia, ela sabe como que funciona. Eu envio. Aí ela falou, não, então eu quero fazer meu pedido para você entregar no ônibus para mim. Tá bom, fez o pedido, fez o pagamento. Não tinha Pix, então era transferência. Aí eu comecei tendo que abrir uma conta em cada banco para facilitar para o cliente. Então, tipo Porque assim, ele não queria pagar a taxa, né? não queria pagar taxa, ficava, Aham. mas seu banco é Banco do Brasil, eu só tenho o Bradesco, então eu só vou conseguir fazer amanhã, que eu vou no banco depositar no caixa. Eu ficava, caramba, né? Eu falei, não, então beleza. Aí abri Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Santander, Itaú. Aí elas mandavam uma lista, ó, essas são as nossas contas, só me manda o comprovante. Pra não ter desculpa, fazer Pra uma garantir a transferência venda, na né? hora, garantir a venda. Aí, beleza, meu ônibus é esse. Eu falei, vamos lá. Falei pro meu vizinho do box da frente, falei, como que funciona a entrega em ônibus? Aí ele falou, não, os ônibus chegam de excursão, ficam nos estacionamentos, é só você ir lá, entregar, tira uma foto pra mostrar que você entregou. Falei, beleza, peguei o pacote da cliente, fui com o Theo, o pacote, achei lá o ônibus, a primeira entrega ainda foi na feirinha da madrugada, tipo, sei lá, centenas de ônibus. Eu falei, até eu achar. A feirinha antiga, A né? feirinha antiga, que era grande, mas também não é tão grande igual a atual, né? Mas eu dei Mas tinha pra muito mais achar. ônibus naquela época, eu acho. Eu tenho impressão, pelo menos. É, Né? era uma época boa, Era bem... era O muito estacionamento cheio. era lotadaço. Aí achei o ônibus, fiz a entrega, falei, pronto, agora eu já sei fazer entrega em ônibus. Então eu não esperei, tipo, falar assim pra ela, não, eu não entrego ônibus porque eu não sabia como fazer a entrega. Eu vendi e descobri como que eu fazia a entrega, mas eu garanti minha venda. Mas isso é maravilhoso, isso me lembra muito uma história que eu vivi, né? Eu tenho uma trajetória aqui no Brasil de 24 anos, né? Bastante tempo. E aí, só que eu teve um período, durante 3 anos, que eu fiquei fora do Brás, que eu fui trabalhar no segmento de cosmético. E eu lembro na época, eu queria sair do Brás, eu queria ir para um mercado mais corporativo, uma coisa mais organizada, porque o Brás é caótico, sempre foi, não é de E hoje. sempre será, né? Eu acho. E sempre será, né? A gente tenta melhorar algumas coisas, mas ele tem essa energia caótica. E aí eu tinha essa vontade de ir para esse mercado corporativo e surgiu uma oportunidade no segmento de cosméticos. E aí eu fui fazer entrevista tal, e o cara falou assim para mim, não, que a gente está buscando um profissional de marketing, mas seja especializado em trade marketing. Aí eu falei, sim, sem dúvida. Você entende? Absolutamente, não, é tranquilo pra mim lidar com isso. Enfim, desenrolei lá a entrevista, o cara me contratou, cheguei em casa, comecei a pesquisar trade. Porque eu tinha visto na faculdade de forma muito superficial. Entendeu? Mas eu falei, eu quero essa oportunidade. Eu tenho condições de me qualificar nisso, de ir buscar um curso, estudar, não sei o quê, porque o trabalho, inclusive, ia demorar uns meses para eu começar. Eu falei, é o tempo perfeito para eu ficar fera nesse assunto, entendeu? E aí, enfim, estudei, consegui o trabalho, saí depois dessa empresa que foi a Farmervas, fui para a sala online, já nessa área mesmo de trade e promoção, né, que é desenvolvimento de campanhas de pontos de venda, né, o trade é focado nisso. E fiquei 3 anos atuando nessa área, e eu não tinha noção, assim, de como efetivamente era o trabalho, né, eu sabia o conceito de trade, mas como que eram os processos do dia a dia, eu não tinha noção. Fui estudar e acabei, né, trabalhando nessa área por 3 anos. É exatamente esse caso que você contou do ônibus. Entrega? Entrego. Depois que a cliente foi embora, fala, como eu faço? Como entrega? Né? O importante é garantir. E eu acho que o principal disso é a cliente sentir confiança, né? Sim. Do tipo, falou... Porque se você fala, acho que eu entrego sim, né? Vou ver se eu consigo. Tutibiar é que a gente tava falando da comunicação, né? Você tem que ser muito incisiva naquilo que você fala para o cliente... Sentir firmeza. Sentir firmeza. E ter esse interesse mesmo, essa proatividade. Tipo assim, não é que eu não sei, eu não vou fazer. Eu não sei, eu vou aprender e eu vou fazer. Tá tudo bem. Mas, tipo assim, abraça e fala, agora vamos lá, vamos aprender. E com tudo, até hoje é assim. Eu não tenho uma coisa que eu falo, não sei, deixa pra lá. Não, eu não sei, eu quero aprender. Até uma palavra, você tá ouvindo alguém falar uma coisa, você fala, o que será que é isso? Vou pesquisar. Lembra que eu falei pra você no dia da imersão? Numa reunião sua do Megapolo, você falando alguma coisa, aí a gente faz um remarketing. E, tipo assim, eu tinha 1 ano de loja, aí eu fiquei, remarketing? Aí eu fui meio intrometida ali, perguntei, e você, na hora da reunião, falou, um remarketing assim, sensado. Eu falei, bom, agora eu já sei o que é remarketing. Aí fui entender mais o que era remarketing. E assim vai, tipo, são pequenas coisas, às vezes, que para uma pessoa faz parte da rotina, mas que a outra não sabe. Mas aí você não pode se conformar, eu não sei. Não, então eu vou descobrir, você tem que ser curioso. Exatamente. E saber um pouquinho de tudo. O empresário, ele precisa saber um pouquinho de tudo do seu negócio. Porque o negócio, ele pede que você tenha uma coisa 360, né? Para você ter uma empresa, não depende só do comercial ou não depende só do marketing, nem só da produção.
É um conjunto de coisas. E você vai ter que aprender um pouquinho sobre... Claro que vai ter aquela coisa que você fala, não, eu gosto disso, eu sou melhor nisso, eu vou focar nisso. Mas você precisa ter uma noção do Até para restante. você poder cobrar a sua equipe, né? E saber Exatamente. efetivamente se eles estão entregando aquilo que eles se comprometeram e realmente o certo E é o e o certo. que vai te dar resultado, né? Se E você não tem noção daquilo minimamente, o cara vai te enganar e você nunca vai saber. Exatamente, exatamente. Até com terceiros também. Eu já tive empresa de tráfego pago que no começo eu tentei ter uma pessoa interna. Tá. E aí era um expert, né? No currículo ele era expert. E aí fez os tráfegos, não sei o quê. E aí eu via que não estava dando resultado, só que eu não entendia. Eu falei, alguma coisa tá errada. E aí eu comecei a pesquisar, aprender, entendi o que era o ROI, não sei o quê, todas aquelas métricas que aparecem. E aí eu comecei a analisar os anúncios que ele fazia. E aí tava lá, público feminino e masculino, de 18 a 65 anos. Eu falei, caraca, masculino, 65 anos que eu venderia esse produto? Ninguém. Então, tipo, ele já começou no mínimo errado. Uhum. E aí quando a eu fui... segmentação, né? Que é O fundamental para básico. qualquer campanha. O básico. E aí quando eu fui vendo as outras coisas, eu falei, não, 100% errado. E aí quando eu já vim na parte de pegar uma agência, eu já conseguia analisar o trabalho da agência. Porque muita agência pega pessoas leigas. Uhum. E aí, quando você não entende, o que a pessoa fizer, pra você vai estar bom. Você não entende pra poder cobrar. E aí, quando as pessoas viam que eu entendia pouco, mas eu entendia, eles não conseguiam mais me enrolar. Então eu falava, não, essa campanha não tá virando porque isso tá errado, isso tá errado. Aí eu ia lá, adaptava junto com eles. Então, tem que ter essa visão para tudo, para o marketing, para o comercial, para a gestão, parte de RH também, que você vai... quando você começa sozinho, você não tem funcionário. E aí você vai descobrindo os mistérios da CLT, tudo que engloba dentro dela. E é um dia após dia que você vai aprender. Não tem uma escola de empreendedorismo. E eu acho que se tivesse, não teria igual uma faculdade, que tipo, 4 anos. Acho que seria uma vida inteira de estudo, porque ia abordar muita coisa, não tem fim. Não, primeiro porque as coisas elas se atualizam constantemente, né? O mercado muda assim na velocidade da luz. Então você tem que estar se atualizando o tempo inteiro. Então não adianta falar, não, eu me formei em tal coisa, não sei em que ano e eu não, você é especialista se você constantemente está se atualizando, está lendo artigo, está participando de evento, está se conectando com pessoas que têm conhecimentos diferentes, porque eu acho que isso que soma também. Entendeu? E ter uma certa humildade de falar assim, eu não sei de tudo, eu preciso aprender. Porque se a pessoa fala, não, eu já sei de tudo, eu domino o meu negócio, eu domino o meu mercado. Não, você não domina. Você acha que você domina, mas sempre vai existir algo novo para você aprender. Principalmente na era da internet, da comunicação, rede social. A rede social que eu usava para vender há 6 anos atrás não é a mesma que eu vendo agora. Completamente diferente. Naquela época, o que virava para mim era entrar em comunidade, grupos do Facebook, e aí lá você conseguia fazer uma live dentro daquele grupo. Não sei se era grupo ou era comunidade que chamava, não lembro o termo. Mas eu entrava no grupo, assim, de compras do Brás. Aí eu ia lá, fazia um ao vivo dentro do grupo. Quem estava no grupo eram pessoas nichadas que tinham interesse de compras no Brás. E aí eles começavam a comentar, aonde que fica a loja? Aí eu estava ao vivo, eu já ia mostrando, ó, a loja é aqui, esses são os produtos que a gente tinha. Filmava a arara. E aí no meu balcão eu já tinha algumas fotos minha, que eu vestia fazendo o provador das peças, eu imprimia e colava no balcão, para o pessoal já ter a foto. Como que era o caimento do produto. E aí eu mostrava a foto ali no balcão, então não tinha essa coisa igual hoje que a gente consegue editar o vídeo e colocar a imagem na tela, na live, na hora que quiser. Mas eu tinha a foto. Era num formato bem amador, mas funcionava. O pessoal começava a comentar, passava aquela confiança de que a loja realmente existia, aí eles passavam o número do WhatsApp e aí eu ia fechando venda. Na verdade, você trabalhava com as ferramentas que você tinha naquele momento. Exatamente. Né? Você não foi esperando o momento ideal, que é o que a grande maioria das pessoas que têm sonhos de empreender acabam não tirando esse sonho do papel, porque elas ficam sempre esperando o momento ideal, né? E o momento ideal, ele não existe, né? Ele não existe. Você que tem que criar o seu momento ideal. Você começa e aí você vai se desenvolvendo e aí você fala, meu, realmente, se eu estivesse esperando, eu ia estar esperando até hoje. Porque esse momento, ele não vai existir. Sempre vai ter alguma coisa, tipo assim, eu vou esperar o meu filho ficar maior, eu vou esperar eu ter mais condições, eu vou esperar eu ter mais tempo para iniciar. É igual quando a gente foi iniciar o projeto do MD. Eu ficava, como que eu vou colocar um projeto novo nessa minha rotina corrida? Eu vou esperar eu ter mais tempo. Esse dia nunca ia chegar, eu nunca ia ter mais tempo. A minha rotina ia sempre ser corrida. Eu tinha que o quê? Adaptar a minha rotina para eu conseguir incluir esse novo projeto. Senão eu nunca ia conseguir tirar ele do papel. Exatamente. E o empreendedorismo é a mesma coisa.
É a gestão de tempo, né? Você conseguir organizar o seu dia para que todos os seus projetos caibam. Exatamente. E a sua vida, né? E a sua vida pessoal, e os filhos do E marido. os filhos e tudo mais. Equilibrando os Os pratinhos. pratos, exatamente. E aí o pessoal ainda pergunta, como que você dá conta de tudo? Esperando eu falar, não, porque eu sou muito top, eu dou conta de tudo. Não, ninguém dá conta de tudo. Você dá conta, assim, do que você coloca como prioridade. Então, hoje eu tenho essa demanda, qual que é a minha prioridade do dia? Isso, 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 beleza. O que não é prioridade? Vamos deixar para amanhã. Aí, Eu amanhã... falo exatamente isso, eu faço planilha, né? Eu faço planilha com rotina, com né, agenda, organização que eu tenho que fazer. Inclusive, a agenda do meu filho, tá na minha planilha. Não, de ter esse dia eu tenho que levar ele pra cá, fazer assim, então nesse meio tempo eu tenho meia hora que eu faço tal coisa, eu vou... Chega no final do dia, eu não fiz uma, duas ou três coisas, beleza, mas eu fiz 17 outras, então tá tudo certo. E, né? E tem dia que a gente vai ter uma autocobrança maior de ficar falando, nossa, parece que eu trabalhei, mas eu não produzi nada. Mas a gente tem que olhar pra isso. Tipo, ficou 3 coisas pendentes? Ficou. Mas olha o tanto de coisa que eu fiz. Exatamente. E no começo da empresa, a gente fica muito no operacional. Porque o operacional, na verdade, é a gente, né? O eu empreendedor, e aí você tá lá, vendendo, separando pedido, levando no correio, levando isso, atendendo na loja. E aí depois você começa a delegar. E aí você tem que realmente falar, não, então agora eu sou um pouco do operacional, eu sou. Mas vamos tirar 10% do meu dia para a parte estratégica? Ou 10% da minha semana para criar estratégias de crescimento para a empresa? Fazer um planejamento, analisar, criar um fluxograma, regras. Porque aí você começa a contratar as pessoas e você passa ali no primeiro dia as tarefas que ela precisa fazer. E aí depois de um certo tempo ela começa a fazer as tarefas do jeito que ela acha que deve ser feito. E acaba não tendo um padrão. E aí, conforme vai aumentando a sua equipe, imagina que se no meio de 30 pessoas, cada um faz do jeito que acha que deve fazer, a bagunça que vira no final. Exatamente. E aí, quando você começa a crescer, você começa a ter essas dores. E aí você começa a falar, não, eu preciso ter um planejamento, eu preciso ter os processos bem definidos e escritos para que a minha equipe tenha isso muito claro, né? Tenha um direcionamento, né? Tenha um direcionamento e que não fique só na palavra ou na minha cabeça de, não, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe que até tal horário ele tem que enviar todos os pedidos. Mas está escrito em algum lugar? Não tá. Então, para tudo, eu tenho processos lá. Então, a pessoa que chegou na expedição hoje, claro que a gente ensina, mostra todo o passo a passo de como que funciona tudo. Aí depois vem, qualquer dúvida que você tiver, você pode consultar aqui. Antes eu imprimi e colocava uma pasta. Agora a gente tem um sistema que fica tudo separado por setor e escrito o passo a passo. Então, se você chegar hoje lá na minha empresa e falar, Mili, vem me ajudar aqui na minha expedição. Aí você fala, Isa, eu não sei fazer expedição. Lê aqui. É tipo um manual. Você vai abrir esse sistema, você vai clicar nesse botão, você vai imprimir a etiqueta clicando aqui. A etiqueta você vai selecionar a impressora X, essa outra etiqueta na impressora Y, você vai colar no pacote essa etiqueta aqui, essa aqui, vai colocar no carrinho, o correio vai fazer a coleta. Pronto. A pessoa no primeiro dia, ela tem um passo a passo. Aí depois vai virando uma rotina, ela não precisa mais consultar aquilo. Não, mas isso é ótimo, porque assim, por mais que você chame o funcionário, explique pra ele, você fale, qualquer coisa você me chama, ele não vai te chamar. Ou vai te chamar a todo segundo. Exatamente. Porque muitas vezes ele fica constrangido do tipo, se eu chamar, ela vai saber que eu não sei fazer. E vai achar que eu sou burra. E vai achar que eu sou burra e vai me demitir, entendeu? Ou vai ser aquele dependente que o tempo inteiro tá te acessando para tirar dúvida, me ajuda aqui, e aí você deixa de fazer o seu trabalho, que é planejamento, né, que é a definição de estratégia do próprio negócio, para estar tocando a operação junto com a equipe, porque a equipe, né, ficou dependente de você. E quando você tem uma ou duas pessoas, você fala, não me custa nada ir lá explicar de novo ou ajudar. Ou ela ficar vindo aqui me perguntar e eu tirar a dúvida. Mas faz isso vezes 35, que é o que eu tenho lá hoje. Toda hora alguém entrando na minha sala, você tá aqui concentrado numa coisa e vem alguém, Isa, eu falo, gente, qualquer dúvida, você consulta o que tá no manualzinho ali. Se não tiver no manual, aí beleza, você pode vir me perguntar. Mas aí, se eles me perguntam algo que não tá no manual, eu respondo a pergunta e depois eu volto lá no manual e incluo. Porque da próxima vez ele não vai perguntar de novo. Já vai estar sensacional. E aí você deixa a pessoa ter mais autonomia, mais proatividade, para ela não ficar tão dependente de uma direção o tempo todo. Não, eu acho que mais importante isso, você cria no seu funcionário o hábito a se qualificar, a estudar, a pesquisar. Né? E essa curiosidade de estar sempre pesquisando, buscando referências, é o que transforma realmente os profissionais, né? É você ir pesquisar. Aquela história que você falou, eu não sabia a palavra, eu ia lá e pesquisava. Eu tenho até hoje, mas antes, quando eu estava na agência, ficava todo mundo muito junto, às vezes eu fazia reunião, às vezes palavras que eu usava que as pessoas não sabiam o significado, o
que significa isso? Eu falava, Google. Eu não respondia na hora. Aí depois que beleza, aí a pessoa ia lá e eu falava, viu? O que significa? Aí eu fazia ela falar pra todo mundo. Aí eu debatia o assunto. Eu não fazia só ela pesquisar, mas eu primeiro fazia ela pesquisar pra ela entender que ela tem que buscar, né, o significado das coisas, a tem uma informação. curiosidade. Ela tem que tentar interpretar aquele conteúdo, né? Porque é muito mais fácil perguntar. É fácil perguntar, você vai receber a resposta, só que assim, você tá recebendo a resposta pensando na lista do mercado, você não tá necessariamente absorvendo aquilo. Quando você pesquisa, você tá escrevendo, você tá prestando atenção no que você tá lendo. Então você vai efetivamente absorver aquele conhecimento. Né? Exatamente. Então... E com todo mundo da nossa equipe, a gente tem esse pensamento. Porque as pessoas ficam muito focadas em, tipo assim, eu preciso encontrar um gerente comercial perfeito para a minha equipe. Eu preciso encontrar um supervisor maravilhoso para a minha produção. Mas já pensou em desenvolver as pessoas que estão lá com você? Te falar, qual que é o seu grande objetivo? Você quer crescer junto com a empresa? Quero? Então vamos lá, a gente vai te ensinar. E aí capacitar as pessoas. Primeiro que elas vão ter esse sentimento de gratidão. E mesmo que não tenham, de que muitas não têm, também, né? Eu faço parte disso. De fazer parte, de eu cresci, eu abraço a causa da empresa, o futuro da empresa, de pensar, eu tava lá quando começou e eu comecei como vendedor e hoje eu sou gerente. Ou hoje eu sou supervisor, mas eu sei que a empresa tem um plano de crescimento e eu estou envolvida nesse plano, eles fazem parte, eles querem realmente evoluir. E aí, quando a gente teve essa noção, porque no começo eu não tinha isso, eu vou evoluir quem está comigo. Eu pensava desse jeito, eu quero contratar um gerente muito bom para trabalhar comigo. E aí você vê o quanto está escasso isso no mercado, né? Primeiro que a pessoa, quando ela vem de fora com muito conhecimento, ela é mais fechada em aprender coisas novas dentro da sua empresa. Então, ela acha que se ela era gerente comercial de uma empresa antiga e ela chega na sua empresa, ela quer fazer as mesmas coisas que ela fazia nessa outra empresa na sua. Entendi. E cada negócio tem a sua personalidade. Então, ela vai ter que se adaptar ao seu formato de trabalhar. A sua realidade. Então, eu sou muito a favor de capacitar quem está comigo. E aí, hoje a gente Isso é ótimo e é raro, né? É ótimo e raro. Porque a maioria dos empresários, eles têm o pensamento, a maioria, assim, de um público aqui mais próximo. Eles pensam assim, se eu capacitar meu funcionário, eu vou ensinar tudo pra ele, vai chegar uma hora ele vai me largar. Ele vai arrumar outro emprego e vai me deixar na mão, né? Tem muitos que pensam assim. E eu acho esse pensamento extremamente pequeno, né? Pequeno. Porque, na verdade, a gente tem que entender que os funcionários, ele tem um ciclo de vida na empresa, né? Sim. Dificilmente. Tem funcionários que ficam uma vida inteira. Tem empresas que têm essa característica de ter funcionários longevos, né? Que ficam lá há muitos anos e, né? A empresa tem 50 anos, aí o funcionário também tem 50 anos de empresa. Mas isso é raro e a gente tem que entender que existe um ciclo. E se você capacita, você vai ter a melhor entrega daquela pessoa. Exatamente. Mesmo que ela saia naquele momento em que ela esteve com você, ela aplicou. Ela aplicou, exatamente. E se é uma pessoa que realmente tem vontade de crescer e a sua empresa também está crescendo e ela entende que quanto mais a sua empresa cresce, ela cresce também, aí ela fica. Porque ela vai pensar assim, não, hoje eu sou vendedora e eu vou... Morrer vendedora. Morrer vendedora. Não, você fala, gente, a empresa está crescendo. Quem tiver com a gente, tiver força de vontade para aprender e se desenvolver, vai crescer também. Porque se hoje eu tenho 35 e eu tenho 5, 6 supervisores, na hora que eu tiver 100, eu não vou precisar de mais supervisores, mais gerentes. E quem que eu vou querer que seja o meu supervisor e o meu gerente? Quem já está comigo e quem teve a boa vontade. Então, a gente vende essa ideia para eles e aí eles abraçam a causa também. Então, não adiantava nada eu e o Danilo ficar sonhando com a empresa daqui a anos, uma empresa grande, nananã, e batalhando nós dois sozinhos. A nossa equipe tem que tá nesse sonho com a gente, caminhando junto. Então vamos voltar um pouquinho na linha do tempo para entender essa transição aí de a menina que ficava na calçada com o filho e o vestido pendurado na mão, chamando cliente, para a empresária de hoje. Em que momento que o Danilo largou tudo e falou, vamos encarar juntos? Foi bem rápido até. Porque, assim, o primeiro mês e o segundo, realmente, a loja... O primeiro não se pagou, né? E aí, no segundo, fechou 0 a 0. E aí, a gente foi, tipo, em pouco tempo, entendendo como que era o fluxo do Brás, o que o pessoal... olhando os nossos produtos, o que vendia mais para poder repor. A gente não fabricava, então... O nosso time de reposição era muito rápido. A gente comprava do pessoal do Brás para vender no Brás. Muita gente faz isso, né? Muita gente. E é o melhor modo de começar. Porque quem quer começar fabricando, você já começa com o pior BO da vida. Porque fabricar é pros fortes. Tem que ter uma paciência. Então, tipo assim, se você tem o dom da venda, foca na venda. Não foca
Na na fabricação. fabricação. Depois, se você quiser ter um produto diferenciado, uma qualidade melhor, uma profundidade de estoque, ok, super indico fabricar. Mas para iniciar, inicia revendendo. E aí a gente tinha esse time de reabastecer a loja muito rápido. Tá. Então a gente ia pro Brás 3, 4 da manhã, comprava os produtos, 6 horas a loja abria e os produtos estavam prontos para vender. Então, tipo assim, em menos de uma hora o meu estoque estava renovado. Hoje, para renovar um estoque, o time de produção é muito maior. Muito maior. Então o dinheiro demora mais para girar. E quando você está começando, o dinheiro precisa girar rápido. Uhum. Então essa foi a grande sacada. Comprava 2 horas antes para vender na loja. Isso todos os dias? Todos os dias. A gente tinha que ir para a madrugada todos os dias, comprar produto para poder vender na loja. E aí começava a vender online. E às vezes tinha cliente que falava assim, eu quero 10 desse body. Aí eu olhava na prateleira, eu tinha 5. Mas eu sabia que se eu viesse amanhã na madrugada, eu conseguiria comprar os outros 5 para completar o pedido dela. Aí eu vendia os 10. No dia seguinte, eu vinha na madrugada, eu e ele, né? Às vezes a gente vinha com o Theo junto. Depois eu comecei a colocar ele na escolinha, deixava ele com a minha avó. Mas para poder comprar os produtos para enviar, porque já estava vendido. Então tinha um momento que a gente ainda trabalhava com o dinheiro do cliente. Porque ele já tinha pago o pedido. Era um risco, não recomendo, é um risco. Mas assim, deu Foi certo. o jeito que vocês Foi o jeito que a conseguiram. gente encontrou. E aí deu certo, começaram a faturar. E aí vocês já decidiram começar a fabricar? Ou não? Não, foi um pouco depois, uns 2 anos depois ainda. A gente ficou muito tempo revendendo. Porque a gente foi fazendo amizade com o pessoal, a gente tem muito parceiro boliviano da época. Principalmente depois da pandemia, que fortaleceu mais ainda esse relacionamento com eles. Mas, e, tipo assim, eu mandava mensagem, eu vendi tantas peças, separa pra mim que na madrugada eu pego. Então eu já chegava lá, o meu pedido já estava até separado. Então eu só passava na banca deles, pegava para levar para a loja. E aí o espaço do nosso box foi ficando pequeno, porque aí já não era só venda física, tinha essa parte de venda online. A gente tinha que vender no WhatsApp, separar os pedidos lá dentro e no correio levar. Aí mudou para uma loja um pouquinho maior, depois mudou para uma outra. E aí no meio disso tudo teve um incêndio no shopping do lado do nosso, que aí a nossa loja ficou fechada. E a gente realmente se viu na obrigação de focar mais ainda no online. E graças a Deus que eu já tinha esse relacionamento com as minhas clientes do WhatsApp, senão não teria venda naquele momento. E aí depois mudou de loja de novo. E aí teve um momento assim, no final do ano, que a gente falou, acho que agora a gente precisa começar a ter um produto mais exclusivo. Porque a gente começou a ficar mais conhecido, ter mais nome. E as pessoas começaram a associar. Esse produto que a Super Vaidosa está vendendo é o mesmo Fulano produto também que vende. fulano de tal também vende R$10 mais barato. Mas é porque eu comprava R$10 mais barato e vendia R$10 mais caro. Uhum. E a gente precisa começar a ter essa exclusividade. Aí a gente falou, então vamos fabricar. Mas eu quero fabricar esse modelo de biquíni que a gente vende bem. Só que o que é a necessidade do meu cliente nesse produto? Eles reclamavam que o tecido não era tão bom. Aí eu ficava, beleza, é um produto que vende bem, mas a necessidade dele é que seja num tecido melhor. A gente falou, vamos no melhor fornecedor de tecido, comprar o melhor tecido de moda praia e fazer esse modelo num tecido melhor. Vai ser o nosso diferencial. E aí, a gente super empolgado, fomos lá na Santa Constância, que é o melhor poliamida que tem. Compramos, fizemos nossa primeira compra, tipo, R$12 mil na época. A gente falou, 12 mil de boleto. A gente só comprava à vista, não tinha dívida. Levamos, fizemos a modelagem, levamos no cortador. O cortador estragou todo o nosso corte. Todo. Tipo assim, um corte de biquíni, quando você... E, tipo, não tem garantia, né? Cortou, acabou. Sinto e, tipo muito, assim, se né, era uma senhora? blusa... Tchau. Tchau, senhora. Tchau, obrigada. Se era uma blusa que ele cortou e ficou pequena, a blusa M você vende como P. A P, PP. Mas e o biquíni, que já é pequeno? Não tinha o que fazer. A lateral do biquíni, que era dessa largura, ele cortou assim. E aí, tipo assim, não tinha como costurar, a máquina não passava, não tinha o que fazer. Senhor. E aí a gente só falou, beleza, ok, vamos aceitar o prejuízo. Ficamos mais um período nessa revenda. Eu não joguei esse corte fora, porque eu tinha a esperança de usar ele de alguma conseguir forma. recuperar. Demorou, mas algumas peças eu consegui recuperar, porque eu já sabia costurar de uma experiência anterior que eu tive. Logo que eu fiz 18 anos, eu revendia já roupa, né? E aí eu tinha essa vontade de ter a minha confecção própria. Aí eu fiz 18 anos, o meu banco liberou o limite pra mim. Aí eu falei, beleza, agora eu tenho dinheiro, né? Tipo, dinheiro do limite da conta. Fui e comprei 2 máquinas de costura sem saber costurar. Aí eu aprendi a fazer modelagem pelo YouTube. Fazia as modelagens, contratei uma costureira e aí eu fazia a modelagem e cortava na tesoura e ela costurava pra mim. Então, tipo, eu ia na loja de tecido, comprava 2, 3 quilos de tecido, cortava,
fazia um molde, cortava e ela costurava. E aí eu comecei a ter muita venda. E aí eu falei, só uma costureira costurando durante o dia não é o pouco. suficiente. Só que eu ficava, beleza, mas as minhas máquinas ficam das 6 da tarde até às 7 da manhã, que é a hora que ela chega de novo, parada. Por que eu não costuro nesse período? Aí eu fui aprender a costurar, eu passava o dia inteiro analisando como que ela costurava. Na hora que ela ia embora, Você entrava na eu máquina. costurava. Aí eu passava a noite inteira costurando, ia de manhã eu dormia um pouquinho, ela chegava, ela continuava costurando, aí eu ia fazer a correria de vender, comprar tecido, cortar, tirar foto, porque eu tinha que tirar foto para vender, e aí então eu tive essa aprendizagem de costurar, fazer modelagem. Então quando eu comecei a Super Vaidosa, eu já tinha esse know-how assim, mínimo de corte, costura e moldes. E aí eu falei, não vamos desistir, vamos deixar esse corte aqui, vamos fabricar de novo. Aí a gente foi, comprou mais um pouco de tecido, fizemos acho que foi body, um pouquinho de biquíni, começou a vender bem, aí a gente foi diminuindo. Então, tipo assim, se antes era 100% revenda, começou, tipo, 90% revenda, 10% fabricação E aí foi própria. escalonando essa Até virar 100% 100% fabricação fabricação. própria. E assim, a gente entendeu qual que era o nosso diferencial. A gente já sabia qual que era o produto que vendia mais, entendeu a necessidade dele, que era um tecido de maior qualidade, e hoje esse é o nosso diferencial, porque a gente consegue ter um valor acessível num produto curva A, que vende bem, que é um biquíni básico, porque os biquínis que mais vendem são os mais clássicos, né? Uhum. Só que num tecido bom, que a galera do Brás não tem. E aí esse é o nosso destaque, o nosso diferencial. A gente vende um produto bom, barato, e não só a venda, né? A gente entendeu também que para o nosso cliente de atacado, não é só ele comprar o produto e revender. A gente começou a entender as necessidades dos clientes, porque eles não sabiam vender. E eu falei, beleza, o meu grande X da questão não é só vender o produto, eu preciso ensinar o meu cliente a vender o produto. Gente, isso é tão importante isso, porque assim, ó, eu ouvi um absurdo de uma lojista umas semanas atrás, que ela tem uma loja e ela compra no Brás também. Ela não fabrica, ela compra aqui e vende na loja dela. E aí tinha um vestido lindo, eu achei lindo, não sei o que, e ela falou, esse daí a modelagem não tá legal, o G é um P. Eu falei, você tá brincando? E aí? Ela falou, não, graças a Deus já vendi tudo. Do tipo assim, já me livrei do problema. Eu achei aquilo tão absurdo. Porque assim, as pessoas que compraram aquele vestido dela nunca mais vão voltar. Não volta. E assim, eles não voltam e a maioria não reclama. Ou reclama e não volta mais. Eu gosto dos clientes que dão um feedback negativo mesmo. Porque Pra a você gente poder tem melhorar, a oportunidade de melhorar. Mas eu fico pensando na porcentagem de clientes que tem um problema com a gente e não reclama, mas também não volta mais. Porque eu sou esse perfil de pessoa. Eu não reclamo, eu não faço troca. Se eu comprei uma roupa e ela não serviu, eu prefiro dar para alguém do que ter que trocar. Eu não tenho essa paciência de fazer logística reversa em coisas que eu compro pra mim, não faço. Imagina reclamar, ficar perdendo tempo. Eu comprei P, vocês mandaram M, eu não reclamo, mas eu também não compro mais. Se eu tive uma experiência que não foi boa, eu sou aquela cliente que não volto mais. Mas é ruim, porque eu poderia dar o meu feedback negativo para dar a oportunidade da pessoa melhorar. E aí tem a pessoa que vai encarar o feedback negativo como realmente, não, preciso ter um ponto de atenção melhor nisso, ou falar, só reclama, o pessoal só reclama, então deixa ela pra Não, lá. eu normalmente falo, eu reclamo. Eu mando mensagem pro saque, porque eu sou de marketing, né, gente? Então eu entendo quanto é difícil a gente manter o lead, né? Então eu sou a pessoa que fico lá, tipo, não tá legal, já troquei pacote de bolacha, coisas assim, até pra viver a experiência da troca, tá? Não pela bolacha. Interessante. Ver como que eles vão reagir, né? Quanto tempo demora pra chegar, nananã, eu faço muito isso por curiosidade mesmo. Mas a grande maioria das pessoas não reclamam. Não Ficam quietas, tipo, ficou ruim. E fala mal, né? Sim. Se algum amigo, tipo, vou na loja tal comprar. Não vai, já fui lá, é horrível. Tipo, a pessoa pra te destruir, assim. Agora, pra ir elogiar também, bem você tem que difícil. implorar. É bem Tipo, difícil. como que foi a experiência? Boa. Deixa o seu feedback aqui. Uma hora eu deixo. Agora, se foi ruim, ela vai te caçar em qualquer lugar. No Reclame Aqui, no Instagram. Ela vai em todas as suas publicações do Instagram reclamar, mas pra elogiar não vai. Exatamente. Ô Isa, e aí você tem 2 lojas físicas e você tem uma presença digital muito forte. Muito forte. Hoje você tem um e-commerce próprio. Sim. Que vende atacado. Atacado. Só atacado. Só atacado. Legal. A gente Você não vende varejo em hipótese nenhuma? Na Super Vaidosa Atacado, não. A gente abriu recentemente agora a SVA, que é fitness, que aí vende um varejo e vende atacado. Mas o varejo da SVA a gente tá Que é uma linha focando linda, mais... inclusive. Linda, tá maravilhosa. A
está focando muito agora em fazer o brand da marca, isso em varejo. Mas essa nossa trajetória de super vaidosa, só atacado, eu não pretendo mudar. Só atacado. Eu E essa gosto transição do para o atacado. digital, você acha que a pandemia te empurrou mais para lá ou você já estava com o pezinho lá? Eu já estava com o pezinho lá e foi esse o grande diferencial. Porque as pessoas sabiam que as lojas estavam fechadas, mas que comigo elas conseguiam comprar de qualquer forma. Então, assim, no primeiro mês de pandemia, foi aquele desespero de todo mundo. Tipo, quanto tempo que a pandemia vai durar? As lojas fechando, a gente sem saber o que fazer, a gente tinha o dinheiro na conta, a gente falou, não vamos usar esse dinheiro em hipótese alguma. É o dinheiro que a gente tem para comer, viver, dane-se aluguel de loja, dane-se o que tiver. Se tiver que perder, ela vai ter que perder. Não tinha uma perspectiva, né, de quando que Sim, ia quanto retomar tempo ia tudo. durar. E o pessoal desesperado indo em mercado comprar comida, papel higiênico, e a gente falava, meu, é tipo, parece cena de guerra, é sobrevivência, vamos nos abastecer. E aí tinha aqueles paradigmas do Covid, tipo, eu morava em condomínio, né? Porque eu não abria a janela do condomínio, que eu imaginava que, sei lá, que o Covid ia entrar voando. E a gente ficava literalmente isolado. Mas eu levei todos os produtos da loja, computador e tudo, para casa e ficava lá com as minhas clientes tentando vender online. Ela quer vir retirar aqui? Retirava na porta da minha casa, levava para elas no metrô. E aí o primeiro mês foi bem passinho de formiguinha mesmo. E no meio de tudo isso, né, de começo de pandemia, nesse processo de pandemia, eu estava grávida do nosso filho mais novo. O dono da nossa casa de aluguel tinha pedido já a casa porque ele queria vender. E a gente tinha que procurar uma casa nova para morar. Bem fácil. E aí, tipo assim, as corretoras não estavam fazendo visitas nas casas por conta da pandemia. Eu falei pra ele, ou a gente vai ter que mudar sem conhecer a casa antes, só por foto e arriscar, ou esperar o dono daqui despejar a gente, porque não vai ter o que fazer. E aí, o meu pai tinha uma casa para alugar, enfim, a gente conseguiu fazer toda a mudança. E aí, graças a Deus, foi tudo num tempo certo, porque eu tava grávida, mas ainda não tava com aquela barriga imensa. Mudamos para uma casa muito maior, e aí foi onde, do nada, assim, as vendas... Não do nada, mas eu já tinha essa presença digital. E aí foi quando as E você já tinha sistema também nessa época? Ou ainda era no Tinha, controle mas meio na unha? não era mais no papel. Mas era um sistema bem Tá, bem simples. bem simplesão, assim, ele não funcionava, Ele funcionava era tipo uma planilha de Excel, né? Ele tinha os dados, mas não gerava nenhum relatório, não tinha um Power BI, nada assim. Ele só passava a venda, realmente, tipo um mercado. Ah, tá. Gerava um romaneio. Um romaneio. Tá. E aí, eu já tinha esse pezinho no digital e o WhatsApp começou a bombar. Aí, tipo, um dia 100 mensagens, no outro dia 200, 300. Eu ficava, meu Deus. E aí, nessa época, eu já tinha uma vendedora, que hoje é minha gerente. Só que aí, como entrou essa questão da pandemia, tinha aquela questão dos funcionários poder ficar afastados para receber o salário pelo governo. E a gente não tinha perspectiva do que ia acontecer. Eu falei para ela, vai por esse caminho, porque é garantido que você vai receber alguma coisa. O nosso, se nada der certo, você vai ter seu salário do governo. Aí ela foi, ficou afastada e ficou eu e ele de casa. E aí começou o WhatsApp bombar. E eu passava o dia inteiro respondendo e eu não dava conta. E aí, como não tinha um controle realmente de estoque, de nada, eu tinha que falar pra pessoa, ela falava, tem isso? Aí eu olhava lá no quarto no saco, falava, tem. Aí se vinha outra e falava, tem isso? Aí eu ficava, não, mas eu já deixei 3 reservadas pra essa, agora eu tenho 10, eu tenho 7. E eu tinha que ficar fazendo isso. E aí isso me segurava. Porque eu não conseguia atender as outras 300 que estavam esperando, porque eu tinha que esperar as outras decidir se ia ficar, se ia pagar. Aí tinha a questão do controle de estoque, que era tudo na minha cabeça. Os pedidos eu imprimia o romaneio, colava na minha janela, para depois eu poder ir fazendo a separação. E era tudo muito manual ainda, sabe? E eu ficava desesperada. Porque aí, nesse momento, te deu um insight de ir atrás de ferramentas para te ajudar. Exatamente. Eu falei, gente, se eu jogar toda essa minha demanda em um site, acabou. O que eu ficaria um dia inteiro para atender todo mundo, ele é tipo self-service. Eles vão lá no site, se servem sozinho, compra. A minha parte vai ser fazer a expedição. E aí eu falei para ele, vou fazer um site. O site vai ter que estar pronto amanhã, porque me dava agonia vendo as pessoas chamando, querendo comprar e eu não conseguia atender. E aí elas começavam a reclamar. Para que posta que tem o produto se vocês não respondem o WhatsApp? Eu ficava, meu, o que era bom vai acabar virando uma coisa negativa. E aí passei a noite criando o site. Você mesmo desenvolveu? Eu mesma. Olhava no YouTube e as plataformas, sites são muito... Dependendo da plataforma, é muito fácil de mexer, né? E aí eu ia no YouTube e falava, subir foto, tá. Controle de estoque, tá. Produto, meio de pagamento, correio, como que calculava o frete. No dia seguinte de manhã, site pronto. Aí eu falei, bom, agora eu vou jogar os produtos lá. E aí comecei a mandar pra galera do WhatsApp.
gente, nosso WhatsApp está congestionado, desculpa pelo atendimento demorado, mas agora, para atender melhor, a gente tem o nosso site, só clicar aqui e fazer a sua compra. E aí postei nos stories do Instagram também. Aí eu falei, vamos deixar aí, vamos ver como que funciona. Aí a gente foi almoçar. Comi, quando eu voltei, tipo assim, o WhatsApp lotado de novo. Falei, nossa, mas não gostaram do site. O retorno delas era, mas já acabou todos os produtos. Quando eu fui olhar, tudo esgotado. Tipo assim, em meia hora, a demanda que tinha do meu WhatsApp foi toda Vendeu pro todo o seu site e estoque que tava no comprou site. todo o meu estoque. Falei, gente, isso é um céu azul maravilhoso. E aí o nosso trabalho maior, então, era fazer expedição. E aí era o dia inteiro, expedição, expedição. Nisso a gente já tinha fabricação própria, então ainda tinha que pegar os produtos na oficina de costura, conferir, dobrar, embalar, separar os pedidos, levar no correio. A gente começou, eu tinha uma amiga, falei, amiga, o que você está fazendo? Pandemia, não tô fazendo nada. Vem aqui para minha casa me ajudar a trabalhar. Ele tinha um amigo que está fazendo, não, nada. Então vamos. A gente começou a pôr o pessoal dentro de casa para trabalhar. E aí até então, eu era minha modelo, né? Só que aí eu tava grávida. Dependendo do modelo, se era conjunto, que era inverno, eu conseguia disfarçar a barriga para tirar foto. Mas se era um vestido colado, não. E aí eu tinha uma amiga também modelo, falei, o que você tá fazendo? Nada. Eu pegava o quarto das crianças, adaptava lá com a cortina, nananã, ela tirava foto, gravava vídeo dentro do quarto deles, enquanto a gente separava pedido, vendia tudo dentro da minha casa. Gente, que loucura. Loucura. Aí veio junho, julho, reabrir as lojas. Mas a gente vai reabrir das 7 às 10, ou era das 10 ao meio-dia. Foi a coisa mais sem pensamento do que eles fizeram, né? Porque se a ideia era não criar aglomeração, o que aconteceu? Criou. Porque se a pessoa falou, eu só tenho 3 horas para ir, todo mundo só ia nessas 3 horas. E aí a loja, nesse período de 3 horas, virava um caos, um caos, um caos. E aí a gente voltou com a loja, só que aí como o nosso estoque já era um pouco grande, já não cabia mais tudo dentro da loja. E aí dentro do nosso shopping tinha um outro espaço em cima, que aí a gente alugou para poder caber esse estoque. Pra fazer um depósito. Depósito e expedição de venda online, que antes da pandemia era tudo feito dentro da loja. E aí foi onde começou a separar loja de e-commerce. Entendi. E aí 3 meses nesse lugar, ficou pequeno. Aí a gente mudou para um outro lugar que também ficou pequeno, aí mudou de novo. Aí no meio do caminho... Pois é, mas todo esse processo de crescimento constante, que a sua empresa, né, ela vem em ascensão ano a ano, né? Graças a Deus. Como é que foi a chegada dos softwares, das empresas que te munem de facilidades para você gerir todo esse negócio? Porque hoje você tem muitas, né? Quantos fornecedores você tem hoje, falando de sistema de gestão? Mais de 10. Pensando até em produção, mais de 10. Mais de 10. E tem empresário que acha que contratando só um ERP ele vai resolver o problema da empresa dele. Tipo, ajuda um pouco, melhor do que ficar no caderninho. Mas para você ter uma estrutura completa mesmo, quanto mais ferramentas, melhor. Até em questão de custo fixo mesmo, porque você contratar algo que vai otimizar tempo, processos, você diminui o tempo do seu funcionário. Ou talvez você teria que ter um funcionário a mais só para ficar, sei lá, mandando uma mensagem que uma ferramenta poderia fazer 24 horas por dia, entendeu? Então, para a gente chegar nesse nível de ferramentas que a gente tem hoje, foi muita pesquisa e teste. Então, você pesquisava a plataforma, falava, isso é interessante. Implantava. Depois de um tempo, eu falava, é boa, mas se tivesse isso, ficaria melhor. Aí eu encontrava uma outra plataforma que tinha isso que faltava na outra. E migro. Eu não fico presa, não. Tipo assim, eu uso um CRM hoje. Se daqui 3 meses ele não suprir as minhas necessidades, sua, você já busca um que... Eu busco um novo. E rápido. A nossa última migração de CRM foi agora em julho. E o meu comercial deve adorar isso. Eu falo que elas devem ficar, Isa é louca. Mas assim, é isso que fez a gente escalar rápido. Eu não fico assim, vou mudar de CRM. Vou pesquisar um. Aí pesquiso. Não, mas... vou estudar como que eu vou mudar. E daqui 3 meses eu mudo ou um ano. Tem gente que há 1 ano atrás falou pra mim, eu preciso de um RP e faz 1 ano que ela não implantou. Eu não, eu penso, eu falo, ok, a gente tem 1 semana para implantar esse CRM, migrar todos os contratos desse para esse, chama o pessoal da plataforma para ajudar na migração, chama a minha gerente e fala, a ferramenta nova é essa. Antes de fechar, né, ela participa das calls comigo, para analisar se realmente vai atender as necessidades. Ela fala, não, é muito boa. Então eu falo, então é isso. Não tem, ainda mais que entrar nessa demanda de final de ano, eu sabia que eu não poderia esperar. Ou eu tinha que migrar naquela época ou só depois. Sim. Aí eu falei, vamos fazer a migração agora. Começa a assistir os vídeos que a plataforma oferece, porque dia tal vai ser a implantação, dia tal vai ser o treinamento para o nosso time e a plataforma vai começar a funcionar. E assim foi. E aí, graças a Deus, hoje a gente tem parceiros
que oferecem esse suporte de treinar o nosso time também com a ferramenta. Então, toda essa parte antes que eu que fazia, de ter que aprender a ferramenta para poder ensinar, eles fazem também. E aí ajuda muito. Muito legal. Muito bom. Tem uma coisa que é muito marcante assim na sua empresa, porque eu já ouvi depoimentos de clientes suas, inclusive, sobre isso. Justamente a parte de atendimento, o cuidado que você tem com seus clientes, né? Teve uma que falou assim: o que eu acho maravilhoso, eu compro com ela no físico, porque eu prefiro ver o produto, né? Mas de vez em quando eu faço pedido no WhatsApp. Ela não usa o e-commerce. Só que o que eu acho maravilhoso é o seguinte: eu fecho o pedido no WhatsApp, tipo, fechou lá, fiz todo o procedimento, não dá 5 minutos eu recebo todas as fotos dos produtos que eu comprei pra eu usar na minha rede social. Eu falei, é sério? Ela falou, claro, porque ela entende que eu preciso de foto pra vender. E quanto mais rápido ela vender... E se eu for produzir a foto, eu vou demorar, porque eu vou ter que achar um lugar, eu vou ter que achar modelo, eu vou ter que procurar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, não necessariamente eu vou demorar pra fazer caixa, e quanto mais eu demorar pra fazer caixa, mais eu demoro pra comprar dela. Passa 5 minutos eu recebo as fotos de tudo o que eu comprei. Ela falou, é muito mágico, é muito rápido. Exatamente. E ela só manda foto do que eu comprei mesmo. É porque a gente entendeu essa necessidade do cliente. O que faz o meu cliente comprar mais rápido comigo? Quanto mais ele vende. Então, se ele comprou hoje, ele vendeu as peças amanhã, depois de amanhã ele já está fazendo um novo pedido. Eu falei, o que eu consigo fazer para agilizar o processo de venda dele lá na ponta? Entregar um material de divulgação. Se eu tenho um material pronto, que eu uso para mim, por que eu não posso oferecer isso para ele de uma forma rápida para ele poder usar também? E ao invés de disponibilizar, tipo, vai lá no nosso site ou no nosso Instagram, tira print do nosso material baixa a foto. E se vira. Eu gosto de entregar mastigadinho, justamente para ele não ter trabalho e ser um diferencial. Porque eles falam isso, que nenhuma loja faz isso por mim. E não faz mesmo, porque dá trabalho, tem um custo maior, eu tenho que ter uma pessoa lá só para fazer essa pós-vendas, mas é um diferencial que vale a pena. Porque elas entendem esse cuidado que a gente tem com elas. E, tipo assim, essa é uma coisa que elas percebem que a gente faz. Mas tem muitas coisas que a gente faz nos bastidores para trazer esse encantamento que elas acabam não sabendo. Então, tipo assim, normalmente quando um pedido atrasa no correio ou na transportadora, o que acontece na maioria das lojas? O cliente viu que está atrasado, aí ele entra em contato com a loja, o meu pedido está atrasado, aí a loja vai abrir uma reclamação na transportadora para chegar. Lá na Supervaidosa, a gente se antecipa. Então, a menina do pós-vendas, além dela enviar todas as fotos, ela acompanha todos os rastreios. Então, se passou do prazo, ela avisa o cliente, ela já abre a reclamação e aí ela já fala, o seu pedido era para chegar hoje, porém o correio está atrasado, mas a gente já abriu uma reclamação, assim que eu tiver uma resposta eu te aviso. Elas ficam, uau. O cliente não precisa se preocupar, né? Na verdade, o cliente tem que se preocupar em vender o produto para comprar de novo. Exatamente, ele não tem dor de cabeça nenhuma comigo. E aí a gente fornece e-book de como vender mais, material, além das fotos, vídeos personalizados. A gente montou, numa última campanha que deu muito certo, um pack. Eu não vendi o pack, eu não dei desconto em vender um kit de 3 peças, mas eu ensinei elas a fazerem o pack, mandei a imagem lá do layoutzinho para elas poderem imprimir, para poder fazer uma imagem, um vídeo chamativo, para poder vender em formato de pack na loja delas, e elas amaram isso. Então você vê, não era uma coisa que eu estava fazendo para vender o meu mais pack, produto. Era para elas venderem em formato de pack. E aí esse mesmo vídeo que eu postei, elas só repostaram na loja delas com uma música por cima, ou narraram em cima do meu vídeo. Então elas não tiveram nenhum trabalho de fazer um vídeo novo com pack dentro da loja delas. Elas usaram o meu próprio vídeo para vender pack. Sensacional. E aí eu mandei o layout do pack, onde ela só imprimia na impressora dela, montava lá bonitinho e vendia. Não, e quando você mune o seu cliente de materiais, de peças, de apoio para venda, né? Você instrui ele, você garante, além, óbvio, dele vender mais e comprar mais de você, que é a razão principal pela qual você faz, você garante que é uma fidelização. Qualquer outra marca que chegue com um produto similar ao seu, ela vai pensar inúmeras vezes antes de trocar. Porque ela vai falar, será que eu vou ter esse atendimento, eu vou ter esse pós-venda, eu vou ter esse respaldo, né? Outro dia eu vi um vídeo seu, você montando a vitrine de uma cliente sua. Sim. Eu achei aquilo demais. Eu falei, gente, ela pegou uma prancha, pegou bolas personalizadas, foi na loja da mulher e montou a vitrine para ela. Eu achei aquilo incrível. Sim. E é um projeto que a gente quer fazer mais, com mais lojistas nossos, né? Esse foi um caso mais específico, mas eu falei para ela, posso gravar tudo
para ter para os meus outros clientes? Ela falou, na hora. E aí a gente foi lá, realmente, analisou a vitrine, viu o que ia ficar legal, mostrou o projeto para ela, ela falou, amei. Ela ainda tinha feito uma cirurgia, então estava meio afastada. Aí ela falou, gente, eu não vou conseguir acompanhar vocês na montagem. Eu falei, fica despreocupada. Aí eu mandava vídeo pra ela, foto, ela, ai, tá ficando linda, maravilhoso. E aí ela tem 3 lojas, a gente montou as 3 lojas dela pro lançamento. Então, mas falando de estratégia de trade, né, porque na época que eu trabalhava com isso, eu atendia muita rede, né, Renner, lojas americanas e tal. E quando a gente fazia a campanha, era justamente isso, a gente dava o pack promocional lá, então lançava uma promoção de uma necessaire, compre tanto, ganhe tanto, só que tinha todo o material de ponto de venda e tinha um padrão de aplicação. Então, o que a gente fazia? A gente fazia um guia, como você é a rainha dos processos. Sim. Você pode montar um guide, tipo um caderninho de passo a passo de como montar aquela vitrine e junto com o QR Code que vem um vídeo de você ensinando a montar a vitrine e você despacha para o seu cliente todos os materiais, tipo as bolas murchas, né, o banner dobradinho, tudo bonitinho numa caixa, junto com esse guiazinho, ensinando como montar uma vitrine e um vídeo seu montando uma vitrine para o cliente poder fazer na loja dele. Adorei. E aí você faz isso, você pode associar isso a mínimo de compra. Então, clientes que ganham esse pack são clientes que compram acima de X mil reais. Amei. Você põe isso pra rodar em produção, porque você não vai dar conta de fazer isso de em montar escala, todas as vezes. entendeu? Então você começa a entrar com packs promocionais dentro do seu pacote de venda. Associa a venda de produtos. Você monta combo de venda. Ainda bem que tá gravada gente, a ideia pra eu assistir olha, depois. Consultoria gratuita, gente. Adoro. Não, mas é uma isso, troca. A troca é isso, é isso. E o que eu amo desse podcast é isso. São as trocas, essas ideias incríveis de experiências que a gente vive e que pode inspirar outras pessoas. Então, quando eu vi você montando a vitrine, eu lembrei daquela época da gente montando as vitrines. Eu falava, cara, isso daí dá pra virar uma linha de produto. Marca de calçado faz isso, tipo, essas marcas que vendem em loja multimarca, tipo Mundial, Pampili, essas marcas que vendem multimarcas, eles têm esses packs de promocional. Qualquer loja que você vem tem lá um banner, sabe aquele banner que monta e ele fica meio bojudinho assim? Sim. Mas é de papelão, ele faz assim e dobra. Só que quando você arma, ele fica todo robustinho. Vai tudo em caixa. O cara comprou acima de não sei quantos mil, o pack de promoção já vai dentro da caixa dele. Vou aplicar isso hoje. Eu saio daqui, eu vou chegar. E dá pra você fazer vários formatos, porque aí o que acontece? Você pode fazer um expositor de balcão pra uma cliente sua que tem uma loja pequenininha. Menor, sim. Que não tem. E tem loja, tem cliente sua que não tem vitrine. Não tem. Entendeu? Essa minha cliente mesmo, ela tem 3 lojas. Uma das lojas delas, a vitrine era bem pequenininha. Aí teve que fazer uma coisa mais adaptada mesmo. Então, mas aí você pode ter formatos, tipo 3 tipos de pack para formatos para loja de tamanho diferente. E aí você bota isso para rodar dentro da sua expedição. Ótimo. O cliente atinge o mínimo, o pack já vai junto. Só que aí você tem que colocar o cálculo. Calcula, bota aí na planilha. Mas aí, isso fideliza demais o cliente. Demais. Muito. Porque ninguém faz isso por eles. Só que aí na hora de montar esse pack e fazer as quantidades, você tem que diluir esse custo na projeção de faturamento. É uma planilha um pouco mais complexa, mas você tira de letra pra fazer. E vale super a pena. Porque o cliente vai falar, vou comprar da Super Vaidosa, porque eu vou ter material. Ela vai... As grandes, por exemplo, Carmin, Zump, que vende em loja de interior... Sempre tem adesivo na porta, banner, é a própria fábrica que manda nessas condições de pack de compra. Mas tudo que a gente consegue enxergar de possibilidade para melhorar a experiência do cliente, eu coloco em prática. Hoje tem pessoas que vão lá na fábrica e falam, nossa, o seu comercial é tão grande. Por quê? Eu falo experiência. Porque eu separei a parte da compra do cliente em pré-venda, venda e pós-venda. Então, a minha vendedora não é a mesma que faz o primeiro atendimento do cliente e nem ela que faz o pós-vendas. Para ter uma agilidade maior. Então, a pré-venda vai estar ali, são 3 pessoas, para filtrar os clientes, tirar as dúvidas. O cliente falou, quero fazer pedido. Aí vai para a vendedora. E aí eu consigo treinar a minha equipe para ser o melhor naquilo. Então, as meninas da pré-venda, elas são treinadas para tirar a dúvida de cliente, quebrar os paradigmas ali dele, quebrar todas as objeções e converter ele em venda. Beleza, decidiu, quero fazer o meu pedido. Aí ele vem para o comercial. Aí o pessoal fala, mas aí já chega o pedido pronto para a vendedora? A minha vendedora, ela tem que ser especialista em aumentar o ticket médio, de entender a necessidade do cliente, qual que é o produto que ele vende. Então, quando chega um lançamento, ela não vai simplesmente falar para o cliente que comprou vestido que chegou o lançamento de biquíni, se ele só compra vestido. Então, ela vai oferecer de acordo com o perfil dele. Se ele está comprando biquíni, com certeza ele vende saída de praia. Então, elas precisam
elas são treinadas para poder fazer esse aumento de ticket médio de acordo com o cliente, bem personalizado. Eu vi numa palestra, que a gente já vai falar sobre o MD Club, mas antes eu quero só fechar essa questão de sistema e estrutura de empresa. Falando do CRM ainda, que no seu CRM você tem como destacar e filtrar os clientes, não só por frequência de compra, como você falou, como tipo de produto, e você tem o tempo de inatividade do cliente também, né? Sim. 65 dias? Esse é na parte do lead, quando ele entra. Na eu tenho uma classificação de leads. Exatamente. Eu Entendi. tenho uma ferramenta para quando ele é só lead e outra para quando ferramenta para quando ele fez a primeira compra. Justamente para poder separar pré-venda de venda e relacionamento. Tá. Então, o dos 65 dias é quando o lead ele entra em contato com a gente, querendo as informações, mas não compra. E aí essa minha plataforma fica fazendo o retorno de contato com eles, que antes era de forma manual. Então, antigamente, tipo, há 6 meses atrás, eu falava pro pessoal da pré-venda assim, ó, o cliente entrou em contato hoje, amanhã você tem que chamar ele. Oi, você viu o nosso site, conheceu melhor os produtos, ficou com alguma dúvida? Aí depois de 72 horas, chama de novo, vai criando assunto. E aí você foi definindo os cortes de tempo até... Qual o tempo ideal, e aí automatizei tudo, porque aí começou a aumentar a demanda de mensagem, elas não davam mais conta de conseguir fazer esses retornos e atender os clientes do dia. E aí, se eu não fizesse isso de forma automatizada, eu teria que ter umas 6 pré-vendas lá. Aí eu falei, os 6 salários ou uma automatização que vai me garantir velocidade, controle de informação, e padrão, né, de mensagens. E aí eu falei, uma automação, com certeza. E aí essa a gente implantou para leads. Depois que ele fez a primeira compra, ele entra para essa outra, que faz toda essa segmentação de quanto tempo faz que ele não compra, qual que é o ciclo de compra dele, ticket médio, produto que ele mais compra. E aí separa o cliente em, acho que são 12 categorias. Cliente novo, cliente de novas oportunidades, cliente fiel, cliente com risco de perca, risco de hibernando, quase hibernando, tem várias categorias. E aí eu consigo segmentar toda a minha comunicação de acordo com a categoria que ele tá. E aí você, como gestora, consegue ter esse dashboard com todas as informações e entender onde está o problema. Em tempo real e criar uma comunicação exclusiva. Então, se o cliente ele tá lá no hibernando, não compra comigo há meses, adianta eu chegar com ele e falar, tive um lançamento? Ele nem tá me acompanhando, não tá acompanhando os meus lançamentos. Eu tenho que mandar uma mensagem para reativar ele. Quanto tempo faz que você não compra com a gente? Aconteceu alguma coisa? Entender o porquê que ele parou de comprar. E não simplesmente mandar a novidade e mandar a mesma mensagem que eu mando pro meu cliente que compra comigo toda semana pro cliente que não compra comigo há 6 meses. É uma comunicação segmentada também que a gente tem lá. Então, tudo que eu consigo fazer para ser personalizado, trazer essa experiência para o cliente, a gente traz. Então, só na minha parte, que envolve todo o processo comercial, entre o primeiro contato do cliente até o pedido chegar para ele, incluindo estoque, expedição, são quase 15 pessoas envolvidas nesse processo lá dentro. E claro que não começou assim. O processo antes era eu e algumas poucas pessoas de forma mais manual. Mas a gente foi adaptando. Com o tempo, você foi vendo onde estavam as dores, né? Tipo, ó, aqui tem um problema, preciso resolver. E você foi atrás da solução. Exatamente. E aí, esse castelo, ele foi se construindo ponto a ponto, né? Exatamente. É exatamente aquilo que você falou no início. Tem que começar, e aí errou, vai, corrige, vai pra próxima. Entendendo as dores, analisando o fluxograma, onde que tá o meu gargalo. Meu gargalo antes era em muitas clientes que mandavam mensagem e demorava para ter o retorno. Vamos ver como que é isso. Ou depois começou a ser, tinha muita mensagem, mas pouca conversão. Então eu comecei a entender, a galera que tá chegando das mensagens não é o meu público ideal. Então vamos ajustar a comunicação, porque está trazendo lead que não é o público, a comunicação lá na ponta tá errada. Marketing, vamos realinhar toda a parte de comunicação. É um fluxo mesmo, desde o cliente conhecer a gente num anúncio ou numa publicação, até ele finalizar a primeira compra dele e depois comprar e comprar e comprar cada vez mais. Legal. A gente sempre tem esse cuidado. Isa, é impressionante, assim, a sua evolução como empresária, como pessoa, né, também, porque isso nos transforma. Sim. Né? E, por consequência, isso gerou a transformação da Super Vaidosa e não o contrário, né? Sim. Foi o seu crescimento como profissional que fez a Super Vaidosa, né? Obviamente, junto com o Danilo na parte de produção, porque, né? Como você falou, quem não consegue... Uma coisa depende da outra. A produção é um problema que a gente vai falar outro dia só sobre isso. Sobre isso. Não, rende um mega podcast. Porque tem muito assunto. Mas é impressionante, realmente, essa evolução e essa sua sede, né? Por conhecimento e por desenvolvimento. Isso é maravilhoso. Eu sou
assim, te admiro muito por conta disso. Sim. E aí, na minha cabeça, eu entendi que todo esse conhecimento, em algum momento, tem que transbordar. Sim, E aí, nesse momento, surge a Isa Mentora, sim. né? Que faz mentorias para marcas. E que agora encabeçou um projeto junto com a Lívia, que é o MD Club. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que rolou um evento que eu fui, que foi maravilhoso. Super inspirador. As mulheres que estavam lá, tinham alguns homens também, né? Tinha. Mas a maioria mulheres, elas estavam assim em êxtase com a quantidade de conteúdo rico que elas estavam recebendo naquele momento e foi incrível. Ó, assim, eu sempre gostei de ensinar. Eu nunca fui aquela pessoa, se você me encontrar e falar, Isa, que plataforma que você usa? Aí eu fico, eu não vou ensinar pra ela vai começar a usar a mesma plataforma que eu, vai roubar meus clientes, vai começar a vender mais. Não. Gente, se eu não quisesse concorrência, eu não estava no Brás. O seu vizinho é o seu concorrente. Uhum. Mas eu entendo que tem espaço para todo mundo. E eu negar uma informação não faz sentido. Então eu sempre gostei muito de compartilhar com amigas, com pessoas, com clientes, pessoas que me perguntavam no Instagram. Então eu sempre gostei muito. E não só de compartilhar, eu gosto de ajudar a pessoa. Então se a pessoa chega em mim e fala, eu contratei aquele CRM que você me indicou, mas eu não tô conseguindo. Não, peraí que eu vou te ajudar. Me manda um vídeo do que tá dando errado aí. Não, você não configurou certo, vamos arrumar isso. Eu comecei a ajudar as pessoas. E aí ele ficava pra mim, você tem que monetizar isso. Aí eu ficava, mas será que as pessoas vão querer pagar pelo que eu tenho pra ensinar? Eu não tinha muito essa visão. Eu achava que era pouco, sabe? Porque pra mim, eu imaginava, todo mundo sabe. Se eu sei, todo mundo consegue saber também. Eu pensava, É as que nem pessoas... todo mundo tem a mesma predisposição, né? Exatamente. Infelizmente. Ela falava, não, mas ninguém vai querer pagar pra aprender o que eu sei. Aí ele vai. E aí eu via que realmente elas tinham muitas necessidades. De todos os formatos, né? Desde as necessidades mais básicas até as mais complexas. E aí eu fui no Fórum E-Commerce com a Lívia, um evento sensacional. E aí tinha muitas palestras, tipo, muita. A gente selecionou algumas e falou, vamos passar o dia para ir nas palestras? E aí a gente começou a assistir algumas trouxeram vários insights pra gente, mas tinha algumas que a gente tava com tanta expectativa, e aí quando você chegava lá pra assistir, na hora que acabou a gente, ué, era isso? Era isso. Eu sei mais, né? Eu ficava esperando algo mágico, algo, né? Uhum. E aí a gente saiu com aquela sensação de tipo, nossa, tipo, teve as palestras ótimas, mas teve umas que a gente falou, poderia ter entregado mais, ou realmente, talvez a gente já sabe muito e não é tudo que pra gente vai ser impactante. E aí, conversando com algumas pessoas lá, o pessoal falou, realmente, falta imersões, eventos que realmente entregam conteúdos de verdade. Tem muitas pessoas aí que falam que entrega, mas quando você vai, é mais encheção de coisa do que conteúdo de verdade. Sim. Aí eu falei, realmente, eu gostaria muito de ir num evento que tivesse conteúdo de verdade. Tipo, de você falar, de sair de lá e falar, uau, tenho muita coisa para aplicar agora. E aí ela falou, a gente podia fazer. Eu falei, podia, vamos. E aí eu falei pra ela, quando saiu de lá, eu falei, olha, mas vamos de verdade. Não é naquela coisa igual um amigo, vamos sair pra jantar? Vamos, que dia? E nunca marca, A gente né? marca, e nunca marca. Eu falei, não, mas vamos de verdade, tá? Ela, não, vamos. E aí juntou a nossa sede, assim, junta de fazer o negócio acontecer. E a gente nunca tinha feito evento, a gente começou a estruturar tudo, e aí atrás de fornecedor, disso, daquilo, palestrante, cronograma, 1 milhão de coisas que envolvem um evento que a gente foi descobrindo também no meio do caminho, a gente não esperou também. Vamos entender como que faz evento pra gente fazer. A gente tinha a noção, palco, cadeira, coffee, palestrantes, conteúdo, e vamos fazer. E aí a gente foi entendendo as necessidades no decorrer até do próprio dia do evento. Mas assim, o resultado, o feedback do pessoal que foi sensacional. Era realmente isso, a ideia principal, de trazer conteúdos que fossem transformar a jornada das pessoas nas vendas online. E a gente conseguiu. Então ficou muito bom. Maravilhoso. Foram vários temas complementares, né? Cada uma abordou um tema específico, mas que se complementavam justamente para criar essa mentalidade na cabeça do lojista de todos os pontos que você tem que olhar, né? Todos os cantos que você tem que focar sua atenção para que seu negócio tenha sucesso. Até porque não tem um mais importante, é um conjunto. Não, é exatamente o que você falou. Cada área tem a sua importância e juntas, né, integradas, elas vão te trazer um resultado. Então, às vezes a pessoa, eu vejo muito isso, a pessoa tá na loja, a loja bombando, não sei o que, vende, nananana, publica na rede social, produz conteúdo, né? Contrata lá modelo que faz foto, vídeo, não sei o que, publica, nananana. Quando você vai ver, o inbox dela tá lotado de mensagem, os comentários do post dela tá lotado de mensagem, não tem uma interação, não tem uma resposta.
Entendeu? Ou você entra no site, o site não é fácil para comprar, ela acaba desistindo, abandona o carrinho. Exatamente. É Sempre acaba deixando uma pontinha solta. E é justamente essa pontinha solta que vai impedir você de crescer. Exatamente. As pessoas ficam muito focadas assim em descobrir o segredo do sucesso, o grande, tipo, a grande virada de chave em uma única coisa. E não é. São as pequenas coisinhas que fazem a diferença num montante final. Mas aí você sabe que tem lojista que às vezes chega pra mim e fala assim, Mili, me dá uma ajuda aqui? Eu falo, claro. O que você acha que eu tenho que fazer aqui no meu Instagram? Eu falo, de que parte que você tá falando? Não, assim, pra eu bombar. Eu falo, não, vamos lá. Não é um vídeo que vai fazer você bombar. É a constância, é o tipo de conteúdo que você coloca. É saber se o conteúdo que você está produzindo tá conectado com a pessoa que compra efetivamente o seu produto. Porque às vezes as pessoas fazem uns vídeos. Eu vou contar uma história aqui. Teve outro de uma lojista de atacado que me postou um vídeo. Teve uma trend que era uma galinha na cabeça, assim, ó. E eram duas pessoas faziam. Vamos por eu e você. Aí a galinha aparece na minha cabeça. Aí eu faço assim, ó, a galinha pula pra sua cabeça. Aí você faz assim, a galinha pula pra minha cabeça. A Meu lojista fez Deus. esse vídeo e postou no perfil da loja. E a legenda era lançamento da nossa... Era para anunciar o lançamento de um produto que ela estava vestindo. Aí eu te pergunto, você prestou atenção no produto? Não, Na camisa? não. E aí o lojista veio me perguntar o que ele faz no Instagram Não, dele. e pode como ser se até um fosse- vídeo que talvez pudesse ter viralizado, mas não ia viralizar pro público que ia comprar O o objetivo produto. dela era vender roupa. E aí ela já bagunçou totalmente o algoritmo dela, porque E foi é pro isso que eu público falo. errado Tem muito lojista preocupado em viralizar na rede do que social vender, de fato. do que vender de fato. Exatamente. Entendeu? Não, eu não sou aquela que fica atrás de números de visualizações de Reels. Claro que aí é legal ter, mas é mais pelo seu ego mesmo. Nossa, meu vídeo bateu 500 mil, 1 milhão. Gente, olha que maravilhoso. Gente. Mas assim, o meu ego pessoal mesmo é a minha fábrica vendendo, a minha loja vendendo e ela ter caixa. Então, o vídeo viralizar e ele não vender, é só pro meu ego falar, meu vídeo viralizou. Mas o você é influenciadora ou você é dona de marca de roupa? Exatamente. Exatamente. Você quer viralizar ou você quer vender? Eu quero vender. Então eu vou produzir conteúdo que converse com o meu público, que vai me gerar venda. Maravilhosa, gente. Olha, juro por Deus, inspiradora, não é? Falei, vou trazer a Isa, porque a história de vida da sua vida, né, da sua empresa é muito impressionante, porque é uma empresa que, né, cresceu muito rápido. 6 anos é pouco tempo. É pouco. Quando eu olho Esse pra ano trás, vocês parece fecham pouco. quanto faturamento? Pode falar? Sim, 12 milhões. 12 milhões. 12 milhões. Uma empresa que começou há 6 anos atrás. Sim. E às vezes eu ainda acho que eu tô atrasada. Gente, olha as pessoas cobrando. Você faz terapia, né? Faço. Pelo amor de Deus, senão Faço. você já tinha surtado. Aí, Já. ó, porque eu sou bem parecida com ela. Mas eu falo, poderia ser mais, não poderia? Mas é o que eu falo. Mas eu acho o que eu consegui dentro da minha a realidade. busca por sempre querer mais é saudável até certo ponto, né? Mas ela tem que existir. Você nunca pode estar satisfeito, porque senão você entra numa zona de conforto que te impede de desenvolver, de crescer. E o mundo não para. Não para. Né? E a O empresa mundo que não não tá muda. crescendo, ela tá caindo. Exatamente. Então tem muito empresário também que conseguiu comprar seu carro bacana, conseguiu comprar sua casa bacana, viaja lá pro exterior, compra sua Birkin, que nem a Virgínia, né? Maravilhosa. E fala, beleza, tô na... E aí meio que dá aquela estagnada. E aí você começa a ver que a pessoa começa a entrar num marasmo. O mercado muda, daqui a pouco passa 10 anos, o produto daquela pessoa já não tem mais representatividade, não tem A mais... forma de vender não é a mesma que Não funciona. é a mesma, exatamente. Então, assim, eu lembro que na época, 2014, teve uma crise financeira muito grande, né? No Brasil, 2014, 2015, muitas empresas fecharam e tudo mais. E aí tinha um lojista que ele fechou e reabriu a empresa dele. E aí eu lembro que as pessoas... Teve uma situação de uma conversa, uma pessoa perguntou pra ele, mas por que você acha que você não tá vendendo mais? Ele falou, porque agora as pessoas querem um produto muito barato, não sei o que, e eu não sei fazer produto assim. Enfim, ele fechou, faliu, não voltou mais pro mercado, Claro, com esse pensamento. quebrou. Entendeu? Então é isso. Se você não tem justamente aquela predisposição a se adaptar às mudanças do mercado, você vai ficar para trás, né? Sim. E a velocidade, eu acho que a velocidade da ação, Exatamente. né? Porque vontade, gente, o mundo tá cheio. Assim, agora de colocar em prática mesmo, de falar vou fazer e vou fazer rápido, é o que faz. A grande virada de chave é essa, é a velocidade, é a colocar em prática. Claro que você precisa pensar, mas você precisa testar também. Pode ser que não dê certo? Não, mas e se der certo?
Não, e se não der certo, você aprendeu com erro, você sabe que daquele jeito não pode mais ser. E aí você vai adaptar para um modelo novo, exatamente. Exatamente. Bom Isa, demais. muito obrigada. Obrigada. Gente, esse episódio foi extremamente, assim, engrandecedor, porque ouvir você falar do seu negócio com tanta energia é muito bom, assim, sabe? Tipo, enche o coração da gente, assim, de falar, meu, como é bacana ver que tem pessoas que querem fazer a diferença. Não só Sim. pra si, né? Porque você faz a diferença pra você, pra sua família, junto com seu marido, mas quantas outras pessoas você não transforma, né? Da sua equipe, dos seus fornecedores, dos seus clientes, né? Esse seu jeito de estar sempre com a sede de realizar inspira pessoas a também estarem nesse lugar. E isso eu admiro demais, de verdade. Muito obrigada. Obrigada. Maravilhoso. Adorei estar aqui também com vocês. Me senti muito à vontade, achei que ia ficar um pouco tenso, mas foi um bate-papo tão Mas eu falei, é um bate-papo. agradável. A ideia aqui é Nossa. justamente a gente compartilhar conhecimento, coisas que realmente podem engrandecer as pessoas, Sim. entendeu? Porque eu acho que esse é o sentido da vida, na verdade. Obviamente que todo mundo tem seus negócios, só que eu acho que quando a gente começa a mudar a mentalidade, e o MBcast, a ideia dele é justamente transformar a mentalidade das pessoas. Quando a gente começa a transformar a mentalidade das pessoas, a gente começa a ter pessoas que pensam igual a nós, mais próximas, Sim. né? E isso vira uma cadeia, né? A vida de todo mundo melhora, Sim. né? E a prosperidade é uma consequência disso. Essa é a minha crença. Exatamente. Entendeu? Então, muito obrigada, gente. Olha, tô até meio emocionada com esse podcast, de verdade, porque ele realmente foi muito inspirador. Muito obrigada por ter aceito. Em breve, nós vamos ver ao outro lado da Super Vaidosa, que é com o Danilo, falando toda a parte de produção, gente, porque produção, confecção, é um BO que, olha, só ele para contar. Só, é pros fortes. Né? Sim. É pros fortes. Realmente não é fácil produzir, tem muitos desafios e as pessoas não têm nem ideia de como superar tudo isso. Mas logo mais o Danilo vai estar aqui para contar para vocês também esse outro lado da Super Vaidosa. Sim. Isa, muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, adorei. E voltarei sempre que me chamar. Ai, gente, porque tem um monte de coisa que ela não falou, tá? Sim, senão aqui a gente vai falar de. A gente ia ficar aqui assuntos. umas 3 horas no mínimo, mas vamos voltar, com certeza, com outros assuntos. Obrigada. Obrigada. Pessoal, obrigada. Não esqueçam, deixe seu like e siga o canal.